eu tenho o prazer de receber meu querido amigo aqui, Jorge Folena, mais uma vez, para a gente fazer esse debate. Jorge, vamos começar. Primeiro, saudar você, sempre um prazer imenso te receber, a alegria que eu tenho de estar sempre com você aqui e de você, enfim, marcar essa presença, essa voz, e o público tem um carinho imenso por você também. Eu queria que você falasse dessa crise diplomática criada, né, meio que artificialmente, pelo Netanyahu, que está aproveitando isso para tirar o holofote do mal que ele vem causando ali ao povo palestino. Seja bem-vindo, muito bom dia para você. Pronto, liguei o seu microfone. Bom dia, Conde, bom dia quem está nos acompanhando, uma satisfação mais uma vez, Conde. Olha, realmente é uma alegria estar contigo toda quarta-feira. Conde, olha, você já colocou bem o problema, né? Que na verdade só está esperneando quem causa mal, né? Quem fez o mal e quem quer se aproveitar disso, né? No âmbito externo e no âmbito interno. Eu disse, Conde, quando vi a manifestação do presidente Lula, que o presidente Lula foi no ponto. Eu acho que ele não falou nada, eu entendo que ele não falou nada, não extrapolou absolutamente nada. Ele fez uma observação muito importante, que o que a humanidade está observando. O que está acontecendo em Gaza, a humanidade está acompanhando. E o presidente Lula é um pacifista. Ele tem se colocado assim há muito tempo e agora nesse governo, nas relações internacionais. Tentou fazer isso na questão relacionada à Rússia com a OTAN, o que se passa na Ucrânia, tentando buscar um acordo de paz. Está tentando também agora buscar um cessar-fogo. A fala do presidente Lula não foi nenhuma agressão, né, aos judeus, nem ninguém de ascendência judaica. Na verdade, ele fez uma relação, a meu juízo, direta ao governo que está à frente do Estado de Israel, que é um governo de extrema-direita, a exemplo do que nós tínhamos aqui no Brasil antes do presidente Lula. Tanto é que esse governo de extrema-direita de Israel tenta se aproveitar dessa situação, mas não encontrou ressonância. Não encontrou ressonância nem internamente, no seu próprio país, como também pelo mundo afora, ao contrário do presidente Lula. O presidente Lula, Conde, eu apresentei uma frase, né, com aquele gesto dele, eu entendo que ele abraçou a humanidade e a humanidade abraçou o presidente Lula. Porque é um gesto de paz, é um gesto de amor, é um gesto pelo fim, né, daquelas mortes, e que o presidente Lula também colocou, que é recíproco, de lado a lado também. Então, nós queremos a paz, queremos que possa conviver dois estados, dois países soberanos no mesmo território. Então, isso ficou muito claro. E aqui internamente, Conde, o que esperar, né, exatamente dessas pessoas que estão falando mal do presidente Lula aqui? Veja, Lava Jato, a mídia corporativa e a extrema-direita. Não pode esperar outra coisa. E o presidente Lula, Conde, é importante registrar isso, dessas pessoas, desses detratores, vamos colocar assim, o presidente Lula tem os derrotado sistematicamente, da eleição de 2002 até a eleição que ele participou no ano passado, em 2022, o presidente Lula os derrotou. Então, a eles, o Conde, não resta outro caminho. É sempre fazer oposição ao presidente Lula e serão derrotados. Pois é, na verdade, a gente está voltando a, aspas, aquela normalidade pré-Bolsonaro, né? Quer dizer, a imprensa atacando, a esquerda atacando o Lula, e a gente, assim, a gente toca o barco, o PT e o Lula têm o casco duro, eles recebem, inclusive o Lula cresce, né? Eu acho que o Lula cresceu internacionalmente também com essa questão, com essa fala que ele teve muito contundente ali naquela entrevista coletiva na Etiópia. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, antes de te perguntar, deixa eu pedir aqui para o público que está nos assistindo, olha, podem dar o like aqui, por favor, na nossa transmissão, se inscrever em nosso canal, fazer as contribuições aqui nas nossas modalidades aqui de captação para a gente seguir no nosso trabalho, tá? Tem aqui uma chave Pix no topo do canal para você fazer a contribuição e também os superchats. Então, a gente espera
com muita expectativa aqui a participação de vocês. Folena, você acha que o Lula é um divisor de águas no sentido de que Israel, existe uma mítica de que não se pode comparar o Holocausto com nada, né? E eu acho que essa mítica está caindo agora. Quer dizer, os povos são iguais, não tem por que ter um povo diferente do outro. Eu queria que você dissertasse aqui, pelo menos brevemente, sobre essa questão. Você que é um cara que se interessa também pelas dimensões da ética, né? E do direito. Podia falar para a gente? Ô, Conde, eu não vi na fala, eu ouvi a fala do presidente, eu ouvi e assisti, eu não vi ele falar em Holocausto. Eu não, sinceramente, eu não ouvi. Falou em Holocausto. Ele não falou em Holocausto. Isso é importante registrar. Quem está falando em Holocausto é exatamente o primeiro-ministro de Israel, né, e seu gabinete reacionário. Em momento nenhum ele falou em Holocausto. Então vamos colocar claro, até porque a história ela é um fenômeno singular. Porém, Conde, né, a política não é singular. Né? A política, as relações internacionais, elas se desenvolvem em outro nível. Né? Você pode utilizar algumas figuras, né, algumas situações para tentar, né, exemplificar o que está se passando, mas ele não usou Holocausto. A questão do genocídio, isso é muito importante, e as pessoas, esse debate não aprofundou. Quem está sendo acusado de genocídio é o governo de Israel, exatamente na Corte Internacional de Justiça. Há uma decisão da Corte a pedido da África do Sul. O processo da África do Sul é com relação ao reconhecimento que a Corte Internacional de Justiça reconheça que é um estado de genocídio sendo praticado pelo governo de Israel na Palestina, em Gaza particularmente. E há já uma medida liminar, né, determinada pela Corte, determinando que Israel, né, respeite o direito humanitário de acesso à alimentação, né, de acesso a combustível, de acesso à vida, e que faça um cessar-fogo. Quem está descumprindo a ordem é o governo de Israel, que está descumprindo. Quer dizer, então o que se tem no debate internacional que está sendo travado, é exatamente a ação de genocídio praticada pela liderança do primeiro-ministro de Israel e do seu gabinete. Um gabinete no qual alguns ministros, anteriormente, né, se manifestaram de forma muito infeliz, inclusive comparando palestinos a animais. Isso não dá para aceitar. Infelizmente, não dá para aceitar, porque é uma posição, né, que atenta contra a dignidade humana. Essas pessoas não tiveram o menor respeito. Eu não posso me dirigir a você, Conde, a ninguém, né, dessa maneira. Eles perderam totalmente a razão. Então, o que o presidente Lula apresentou como encaminhamento para a questão é o que está sendo debatido na Corte Interamericana de Justiça, e que já há uma decisão recomendando a Israel a fazer um cessar-fogo e permitir a entrada de ajuda humanitária, o que eles não estão respeitando. Conde, o governo de Israel não está respeitando nenhuma ordem de ninguém. Já passou dos limites, na verdade é essa. Eles é que passaram dos limites. Não é a comunidade internacional. A fala do Lula possibilitou que diversos governos europeus, diversos países no mundo se posicionassem pelo cessar-fogo. É isso que o presidente Lula estava ali apresentando. Então, Conde, o Lula se apresentou, a meu juízo, para colocar um ponto nesse assunto, o Lula se colocou naquilo que ele é. Ele se revela, desde os governos dele anterior, como nesse, um grande estadista, um homem do mundo. Por isso eu gostaria de frisar. Lula abraçou a humanidade e a humanidade está abraçando o Lula. Está abraçando o Lula, inclusive nós temos pesquisas que atestam isso, né? A Dataforum, do nosso querido Rovai, da revista Fórum, fez uma pesquisa no Instagram e no Facebook em língua inglesa. E eles constataram ali que o Lula teve 67% de menções positivas. Quer dizer, o Lula está conectado. Quem não está conectado com o mundo é a imprensa brasileira. Sinto muito. É uma coisa assim, realmente, para a gente lamentar muito, né? Está junto com o Netanyahu, está junto com o Bolsonaro, está junto com a Malafaia. Tudo fica muito claro na cena brasileira. Olha, eu quero ir para o bate-papo aqui. Inclusive acrescentar mais um dado, viu, Folena? O Netanyahu está isolado, tá completamente isolado na cena internacional. Não tem ninguém disposto a defender o Netanyahu.
É isso que a gente precisa, eu acho que, trazer para o debate. Emílio, JC Jones Manuel ontem deu uma aula no canal dele sobre essa questão. Não dá para isolar o Holocausto judeu de colonialismo e imperialismo. Fica a dica. O Jones Manuel é um cara que eu respeito muito. Vou trazê-lo aqui para conversar sobre isso também. Julimum, o que o Netanyahu e os comparsas chamam de agressão é comparar os judeus aos palestinos? É uma questão de racismo? Se não for, eu não entendi qual foi a agressão. Tá aí, os questionamentos vão aparecendo, né? Mônica Catti, fale do discurso do Pacheco. Vamos falar agora. Neuza Santos, só Israel pode sofrer? Quem tem direito ao monopólio da dor? Essa é que é a pergunta, né? Isadora Brown, hoje Israel impediu o comboio humanitário. É por isso que eu digo que o Lula já é um divisor de águas. Eu acho que esse negócio de monopólio da dor, né? Acho que a expressão é perfeita. Agora, Folena, isso causou mais repercussão, inclusive, na cena política brasileira, em função do atiçamento das nossas elites e da nossa imprensa, no plano doméstico. E aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu para o Lula, digamos, rever o que ele tinha dito, para voltar atrás, para pedir desculpas, e ele foi criticado pelo Omar Aziz, senador, pelo PSD do Amazonas, e foi uma cena muito forte. Eu não sei se você acompanhou, mas como é que você vê essa crise diplomática entranhada também na nossa eterna negociação política de Brasília? O Conde, o Omar Aziz não falou o que eu vou dizer agora, mas deveria ter dito ontem. O Rodrigo Pacheco foi irresponsável, porque ele é chefe de Estado, de poder de Estado. Ele é presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Ele jamais poderia fazer o que ele fez, porque, na verdade, ele confrontou o chefe de outro poder. Seria o mesmo que o presidente Lula fizesse com ele, ou fizesse com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, né, na sua fragilidade política, no seu comportamento, né, volto a dizer, bem submisso, ele quase cria uma grave crise institucional entre poderes, onde não tem que ter. Porque até que você tem que dizer o seguinte, Conde, quem fala pela Constituição brasileira, quem tem autorização para falar em relações internacionais como chefe de Estado, é o presidente da República, não é o presidente do Congresso Nacional ou o presidente do Senado. E o Rodrigo Pacheco, ao tentar, né, fazer ali uma lacração, como dizem agora aí, tirar uma oportunidade, ele poderia criar uma grave crise institucional entre poderes, o que não está ocorrendo, né? O Supremo Tribunal Federal manteve o respeito da sua posição, o presidente da Câmara também, né? E vem o Rodrigo Pacheco criar essa situação. Ainda bem que o senador Aziz imediatamente, né, reparou a situação e colocou o Senado, Rodrigo Pacheco, no lugar que ele deveria estar, de respeito às instituições, e também colocando o Senado exatamente no papel de equilíbrio entre os poderes e não desarmonia. Então, o senador Aziz fez o papel que deveria ter sido feito pelo Rodrigo Pacheco. Infelizmente, ele não teve maturidade diante dessa situação. Eu acho que ele está... Acho não, ele está sendo, né, tomado aí por quem o patrocina, né, por quem ele acaba, ao final, tendo que representar. Então, ele foi muito infeliz. Ele poderia ter ficado quieto e deixar isso para ser resolvido pelo chefe de Estado brasileiro e pelo Itamaraty. Eu acho que você colocou uma questão que eu não tinha visto ainda, né, na cena, que é: o Pacheco não pode fazer isso. Ele é presidente ele é chefe de um poder, presidente do Congresso. É como se, né, desautorizasse o presidente da República. Tinha que conversar antes. E exatamente. Tem outra coisa. O Pacheco está aguardando o apoio para ser candidato a governador em Minas Gerais em 2026 e tudo mais. Eu não sei se isso... Né, o Lula é uma pessoa muito generosa, certamente ele não vai, enfim, rever essa posição, embora na política tudo seja muito imprevisível. Mas não chega a ser uma traição, mas como se diz popularmente, uma presepada, né, Jorge Folena? O Conde, o comportamento dele, volto a dizer, foi um comportamento inconstitucional. Ele atentou contra um outro poder da República. Ele não poderia ter feito isso. Ele atentou contra a harmonia dos poderes. Então, o que o Pacheco fez, eu não sei se ele... Aí sim, falar o Lula não pensou no que ele falou, eu acho que o Lula pensou sim, eu acho que ele sabia o que estava fazendo, porque, na verdade, ele estava ali, na sua fala,
apresentando uma proposta, um encaminhamento, uma reflexão, né, para todo mundo, para todo o mundo. Então, eu entendo que eu acho que o Lula tinha consciência, né, de uma forma muito clara, uma forma respeitosa, ao contrário do que tentaram dar. Agora, o Pacheco não. O Pacheco, não sei se ele refletiu, se ele, sentado na cadeira da presidência do Senado, se ele poderia fazer o comportamento dele diante de um presidente da República, chefe de um poder e responsável pelas relações internacionais, um chefe de Estado. Então ele agiu muito mal e um comportamento que eu considero totalmente inconstitucional. Folena, isso aí se chama síndrome de vira-lata com destaque para a Rede Globo, né? Porque é o seguinte, essas pessoas sabem que se criticarem o Lula nesse momento, vão aparecer no Jornal Nacional. Foi o caso do Pacheco e também do Jacques Wagner. O Jacques Wagner também, enfim, de uma maneira muito mais doce e companheira, mas ganhou destaque no Jornal Nacional também, porque condenou a fala do Lula, essa história aí do monopólio da dor, que eu acho que basta, né? A gente já tem que superar essa fase aí. Os povos são iguais, né? Os povos americanos também foram vítimas de genocídio, os povos da América do Sul, tudo mais. Então nós também, ninguém pode, né, subestimar a nossa dor também. Agora, Jorge, você quer completar, querido, por favor? Não, quero só para concluir esse assunto, para deixar bem claro que todo mundo está vendo, Conde, em todos os lugares, em qualquer lugar. O Conde, estão morrendo crianças, estão morrendo mulheres, mães com criança no colo, estão sendo alvejadas. Então, Conde, isso é humanitário? Isso é humano? Não é humano. Não importa de que lado seja, com toda sinceridade. Então, nós estamos diante de uma situação desumana. Então, quem tem um mínimo de caráter, um mínimo de responsabilidade e de honestidade, tem que se posicionar contra isso. Tem que se posicionar contra. Não é uma questão meramente ideológica, é muito mais do que isso, Conde. É a própria espécie humana. Ou seja, estão expropriando, estão matando. E principalmente crianças. Nós estamos vendo isso todos os dias. Isso não é negado. O pior de tudo é que isso não é negado. Então, Conde, não dá para tolerar atitudes extremistas. Então, o que está sendo praticado por parte de um governo de extrema-direita é um atentado contra a humanidade, sim. Sim. Então, o presidente Lula não falou nada demais. Se amanhã alguém outro praticar também um ato dessa natureza, nós vamos estar dizendo aqui que sim, também. E tivemos já diversos casos, tá, Conde? Diversos casos. Né? Não só aí, mas em muitos outros lugares. A gente não pode se calar, nós não podemos nos calar diante de tamanha injustiça. Aí, quando vem aqui no Brasil pessoas como o presidente do Senado ter uma posição dessa, é inadmissível o que o presidente do Senado fez ontem. Então, eu volto a dizer, ele foi irresponsável e atentou contra a Constituição. Olha, tem um bastidor, inclusive, também do parlamento, né? O Arthur Lira, né? Que eu vou passar para vocês aqui. A gente sabe que a oposição, liderada ali pela Carla Zambelli, né? Passou uma lista de pedido de impeachment. Acho que eles coletaram 120 assinaturas, né? Precisa muito mais do que isso e tudo mais. E aí aquele pessoal da extrema-direita, os mais bolsonaristas e tudo, né? Esse delírio de pedir o impeachment do presidente Lula com relação a essa fala dele sobre Israel. E o Arthur Lira, perguntado sobre esse pedido de impeachment, ele falou assim, vai direto para a lata do lixo, né? Você vê, até o Arthur Lira, que não é uma pessoa, né, que a gente sabe que seja muito próxima do presidente Lula, sabe que é um delírio absolutamente alucinado ali da oposição de pedir o impeachment do presidente Lula. Nós temos muitos assuntos ainda que eu queria aproveitar a presença do Folena aqui. Tem a questão da saidinha, que eu acho tão preconceituoso chamar isso de saidinha. A imprensa está chamando de saidinha. Tá errado isso, né? Eu queria então vamos trazer esse tema, o Folena. Ontem o Senado aprovou, vai ter que voltar para a Câmara. Muitos dizem que o Lula vai vetar, mas eles mudaram um pouco ali o protocolo dessa, digamos, eu não sei o nome técnico, né? Mas é a permissão para o detento sair no Natal, visitar a família, ver os filhos e tudo mais, depois voltar, sendo que tem um dado que 90%, mais de 90% desses detentos voltam para a prisão e tudo mais. E alguns, né, como em todo lugar, eles desrespeitam esse protocolo.
Sua opinião sobre esse protocolo, sobre esse processo? Conde, primeiro você tocou no ponto central. A grande responsável dessa confusão é quem deveria esclarecer a opinião pública, que são os grandes meios de comunicação, muitos, inclusive, sendo detentores de radiodifusão, que é algo público. Eles é que criam a confusão e não explicam exatamente o que está ocorrendo. Na verdade, Conde, essa ação de impedir que as pessoas que estão presas no regime semiaberto, ou seja, uma progressão, ou elas foram condenadas, estão cumprindo pena inicialmente no regime semiaberto, ou progressão do regime fechado para o semiaberto, possam ter, em algumas oportunidades do ano, como, vamos falar agora aqui, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, essas pessoas possam manter, no regime semiaberto, manter contato com as suas famílias. Ou seja, a pena ela é para ressocializar a pessoa, não é para não ressocializar. Então, esse expediente que existe na lei de execução penal está exatamente em linha com o que está previsto no regime. O regime é semiaberto. As pessoas têm esse direito, que estão recolhidas, presas, de visitar os seus familiares nessas oportunidades. Ocorre que é possível que algumas pessoas não voltem, é possível que algumas pessoas possam delinquir durante esse período? Mas como você colocou, isso é minoritário, extremamente minoritário. Isso só incentiva, levanta essa pauta, Conde, quem não quer exatamente combater a violência. A pauta da extrema-direita é uma pauta que, ao contrário, ela é que atiça a violência, ela que quer mais truculência e quer mais repressão. Ela não quer ressocialização nem transformação dos indivíduos. Só para ilustrar, ontem, Conde, eu estive numa penitenciária, num regime semiaberto, exatamente ontem, fazer um acompanhamento. E eu constatei, o DT era uma penitenciária feminina, a detenta estava me dizendo que na cela em que ela estava, regime semiaberto, tem a superlotação, 57 pessoas numa cela, 3 pessoas dividindo uma cama. Então, Conde, essas oportunidades em que a lei de execução penal possibilita a esses detentos é exatamente para que essas pessoas possam ter um mínimo de alívio num período exatamente dentro do regime semiaberto. Então, porque quem é responsável pelas penitenciárias estarem superlotadas? É a própria sociedade, Conde. O Bolsonaro, por exemplo, o filho dele, que está aí se gabando, dizendo, inclusive, que vai reduzir a idade penal, propor mais uma vez o que é inconstitucional, volto a dizer, está se gabando, ele governou o Brasil por 4 anos. O que diminuiu a violência no país durante os 4 anos do governo Bolsonaro? Não diminuiu, ao contrário, aumentou. Durante o governo Bolsonaro, as pessoas tiveram melhores condições de vida, aumentou o número de postos de trabalho, aumentou a qualidade de vida das pessoas para que elas não possam delinquir? Não. Então, o Bolsonaro, a extrema-direita, não tem saída para os problemas da segurança pública. Não tem. Então, eles só valem disso, de mentira. Vivem mentindo para as pessoas. É dizer que aumentar a pena, deixar as pessoas mofarem e morrerem nas prisões, é que é a solução. Não é a solução. A solução passa a criar possibilidades de transformação da sociedade, que as pessoas possam suprir suas necessidades fundamentais. As pessoas precisam ter trabalho. As pessoas precisam ter trabalho para poder se alimentar. As pessoas precisam ter trabalho para ter uma casa. As pessoas precisam ter trabalho para poder estudar. É só assim que nós vamos ter uma sociedade que vive em paz e harmonia. Mas para que isso ocorra, nós temos que atender às necessidades fundamentais do ser humano. E a extrema-direita bolsonarista não tem essa proposta e, como esteve no governo por 4 anos, não possibilitou que isso acontecesse. Está aí. Então, hoje, Conde, nós podemos falar com segurança que Bolsonaro e que a extrema-direita brasileira não tem solução, não apresentou solução para o grave problema da segurança pública no país. Ao contrário, eles facilitaram que grupos armados, que milícias tomassem conta da sociedade, invadisse o espaço da classe média, que tem que pagar para milicianos. Pessoas hoje não podem viver em paz, porque tem que ficar pagando taxas para grupos clandestinos
que fazem repressão. Ou seja, então essas pessoas que estiveram no poder, Conde, por 4 anos no Brasil, não são a solução para os problemas brasileiros. As soluções para os problemas brasileiros passarão a partir do momento em que nós dividirmos a riqueza de um país muito grande com os milhares de brasileiros que não têm tido acesso. E aí a realidade das penitenciárias. Porque quem está nas penitenciárias, Conde, na sua grande totalidade, são pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas excluídas do acesso ao trabalho, à renda e à dignidade. Isso o Bolsonaro é incapaz de apresentar e jamais conseguirá. Agora, o que você acha que pode acontecer? Porque até a base do governo, né, aprovou essa mudança da lei das saídas, né, dos detentos, e politicamente, né, quer dizer, se o Congresso aprova e o Lula vetar, como é que você vê essa situação política? Assim, rapidamente, Folena, para a gente... Vou dizer bem rápido, dizer o seguinte, Conde, o presidente no jogo da separação de poderes, o presidente da República pode exercer o veto. O presidente Lula pode entender que essa medida é inconstitucional e ela é inexequível. Por quê? Ela só vai aumentar mais ainda as dificuldades que nós estamos verificando no sistema penitenciário, Conde. O Supremo Tribunal Federal já julgou estado inconstitucional de coisa com relação ao sistema penitenciário brasileiro, Conde. Então, quer dizer, as penitenciárias brasileiras não ressocializam. Isso já é reconhecido pelo Estado brasileiro. O poder encarregado de dizer que isso é inconstitucional já se manifestou, que é o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades. Ou seja, a classe dominante brasileira não tem o menor respeito à população brasileira. Por isso, eu quero dizer, o presidente Lula poderá vetar com base nesses argumentos que eu estou apresentando aqui. Do outro lado, nós temos exatamente essa mídia que não informa e só faz o jogo da extrema-direita. Depois que a coisa ficar difícil, Conde, como aconteceu no governo passado, em que eles não podiam atuar e todo o tempo eram atacados, a grande mídia, a mídia corporativa, eles vão chorar, vão ficar chorando, porque o Bolsonaro só vale para eles, Conde, para cortar direito dos trabalhadores e colocar pessoas nas penitenciárias. Jorge Folena aqui no 11 News, que maravilha, pedindo para vocês aqui darem o like para a gente, tá? Importante aqui para a nossa transmissão, também se inscreverem no nosso canal e participarem aqui do bate-papo, do nosso debate com perguntas, provocações, críticas, sugestões, carinho, tá? A gente aceita também, tá? De vocês aqui. O pessoal tá dizendo assim, essa coisa do fim da saída, né, dos presos e tudo, eu não quero falar saidinha porque eu acho pejorativo demais isso, né? Vai ser bom porque daí o Bolsonaro não vai poder sair. É claro que estão fazendo uma piadinha aqui. A gente vai falar do Bolsonaro na sequência. Olha, a Gabi está dizendo aqui, não sou petista, mas fazia tempo que não me sentia tão orgulhosa de ser brasileira com o posicionamento do presidente Lula. Que bacana. Giovanni, o Lula consegue essa proeza, né? Ele consegue se comunicar com todo espectro da sociedade brasileira, de esquerda ou não. Isso é fantástico. Giovanni Fernandes, com o índice da violência que temos, não condena essa decisão. Lula vai dar um tiro no pé se vetar isso. Tem que combater, são as pessoas indevidamente presas. Tem que combater, tá? Tudo bem. Democraticamente, todo mundo aqui tem o direito de opinar. A gente está manifestando justamente aqui uma opinião. Na verdade, eu não tenho know-how. A princípio, eu entendo que seja um tiro no pé, que seja uma coisa terrível. Eu já vi opiniões de alguns sociólogos dizendo o seguinte, quer dizer, você vai aumentar a violência. Porque fica insuportável o sistema carcerário brasileiro se você tirar uma das poucas, né, um dos poucos direitos que eles têm. Eles não têm direito nenhum. Leandro Rocha, nossa Gaza são os nossos presídios, eu diria também que o contrário, né? Gaza é um presídio a céu aberto, né? É um campo de concentração aquilo lá. É uma coisa que eu acho que a humanidade não pode mais aceitar. E até um comentário en passant que eu queria ainda trazer para você, Folena, antes de falar do Bolsonaro, o seguinte, destacando que daqui a pouco o Ali de Rabah, que o Folena conhece muito bem, presidente da Associação Árabe Palestina, vai estar aqui conosco, viu? E vai ser impactante a fala dele, como tem sido em todos os momentos que ele dá entrevista. Dizer o seguinte, ficou parecendo essa questão ainda da fala do Lula, a gente não viu ministros defendendo o Lula, nós não vimos a base parlamentar do PT, um ou outro defendeu. Você não acha isso estranho, Folena? A gente estava perguntando sobre isso. Conde, excelente essa questão que você levanta, porque olha que coisa interessante. O ministro que foi o primeiro ministro que eu vi se manifestar, e se manifestou de forma contundente, inclusive eu coloquei no meu Twitter,
Foi o Fufuca. Fufuca. O Fufuca. O Fufuca foi contundente, ele ratificou o que o Lula falou e foi além. Foi além na defesa do presidente Lula e do que está acontecendo em Gaza, o genocídio que está ocorrendo em Gaza. Agora, sinceramente, eu não vi, infelizmente, eu vi a ministra Guajajara no início, né, se posicionar, mas não vi os demais ministros das pautas identitárias, por exemplo, né, ter uma posição clara na defesa do governo, na defesa do presidente da República, porque, como eu falei, Conde, nós estamos diante de uma questão humanitária. Humanitária. E não tenho visto, é fato isso. Muito poucos têm se posicionado. Porque, na verdade, Conde, essa é a grande discussão que se trava. Os grandes problemas enfrentados pelo governo, só quem se expõe é o presidente Lula. A gente não vê, né, ministros, né, assumirem a defesa, ministro, inclusive, do campo progressista, né, assumirem a defesa do governo, né, as defesas do governo. Então, cabe ao presidente ficar se defendendo o tempo inteiro. E a presidenta Gleisi, né, como presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do qual o presidente da República é, fazendo também, se posicionando também sempre de forma contundente. Mas o governo não. Né? E outra coisa, parece que o governo tem medo. O governo, não o presidente, mas ministros têm medo. Tem medo da sociedade. Isso já foi discutido em diversas oportunidades. Os eleitorais, né? Exatamente. Não pode ter medo, Conde. Quem tem medo, o presidente Lula não foi covarde. O momento não é para covardia. O momento é para se ter posição. Se ter posição. Então a gente tem que ser honesto. Honesto conosco. Entendeu? Então, se eu estou vendo uma situação equivocada, eu não posso me calar diante daquilo. Porque amanhã será contra mim. Vai se reverter contra mim, necessariamente. Foi mais defendido pelo PSOL. A Sâmia Bonfim fez uma defesa, tal, bonita. O Fufuca, como que é uma coisa assim, quase que improvável. E a esquerda, mesmo os integrantes do Partido dos Trabalhadores, eu vi poucas manifestações, né, e eu acho que deveriam ser, inclusive, contundentes e assumir de pessoa, falar assim, eu como ministro, não como ministro, mas como, enfim, cidadão brasileiro, né, combatendo aí esse ciclo de demonização do presidente Lula, mas ele já passou por tanta coisa que eu acho que agora a tendência é ele ficar mais forte. O pessoal está perguntando aqui no bate-papo se eu mudei o nome do meu canal. Meus queridos, eu vou repetir aqui, para quem não sabe, evidentemente aqui nós estamos com audiência muito grande, então as pessoas chegam aqui e a gente tem um fio narrativo, né? A gente vai falando todo dia, mas eu repito aqui, né? Eu fui hackeado, recuperei meu canal, só que ficou esse título do hacker que ele mudou no meu canal e eu ainda não posso mudar, vou conseguir mudar no 1º de março, porque tem um prazo do YouTube para fazer isso, o YouTube não sabe que não fui eu que mudei, né? É tudo automatizado, então vocês vão ter que aguentar esse título estranho aí na capa do meu canal, mas o canal é meu, eu estou aqui, estamos todo mundo junto. Qualquer coisa eu peço para o Jorge Folena entrar com pedido de segurança ali no YouTube. Ô Folena, muita gente dizendo, rumores em Brasília, de que o Bolsonaro pode ser preso na quinta-feira. Ele vai depor, pediu para mudar o depoimento, o Alexandre de Moraes desautorizou, o Luiz Roberto Barroso desautorizou a retirada do Alexandre de Moraes da relatoria do caso do processo do golpismo e tudo mais. O que você pode dizer para a gente? É uma expectativa grande, mas não está descartada. Ele pode sair preso dali, né? Não, a prisão pode ser decretada a qualquer momento, desde que ele... Né, eu entendo até que já haveria argumentos, né, fundamentos suficientes para se aplicar a prisão preventiva, conforme previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Tem falado isso, comentei contigo semana passada. O que eu estou entendendo, aí, por outro lado, entendo que é possível a prisão, é que o Alexandre de Moraes está... A polícia, na verdade, não é o Alexandre de Moraes. A polícia está conduzindo o inquérito. E vai depender da extrapolação do Bolsonaro. O Bolsonaro está em pânico, Conde. Nós falamos sobre isso. Está em pânico. Toda a ação do Bolsonaro é de pânico. Ele deu sorte de sair esse assunto do debate por causa da questão importante que o presidente Lula levantou. E ele está tentando se aproveitar disso, ele e seus seguidores. Mas vai ficar uma coisa até desagradável, né? Vai ficar até uma coisa desagradável para o Estado de Israel, para o governo de Israel, se essas pessoas aí, extrema-direita brasileira, exibindo bandeira do Estado de Israel, né, naquela manifestação deles lá para o domingo. Então, Conde, eu li a decisão do Alexandre de Moraes, que indeferiu o pedido de Bolsonaro para não depor.
E essa decisão foi muito importante, porque, na verdade, nós estamos diante de uma investigação policial. Bolsonaro, por enquanto, ele é indiciado criminalmente. A defesa do Bolsonaro foi assegurado o acesso ao inquérito. O que o Bolsonaro queria era o acesso à delação do Mauro Cid. Mas isso ele não pode ter, porque ela está sob sigilo. Ela está sob sigilo. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede, nesses casos, o acesso à delação. Mas o inquérito ele tem. Então, é aquilo que o ministro decidiu. Ele pode chegar lá na polícia e se calar. Ele não é obrigado a produzir prova contra si. Tem o direito de ficar calado, ficar em silêncio. É um direito constitucional dele. Porém, ele não tem o direito, como ele achou que ele tinha, de não ir depor. Ele é obrigado, sim, a ir depor. Né? Ele pode ir lá ficar calado, não responder pergunta nenhuma, né? E só deixar para se pronunciar na ação judicial. É a estratégia dele, é normal isso. Então, mas ele já é indiciado. Esse depoimento de amanhã, esses depoimentos de amanhã, não apenas de Bolsonaro, serão importantíssimos. Por quê? Depois da CPI do 8 de janeiro, em que diversos militares constaram ali como indiciados naquele relatório político-jurídico que foi da CPMI, amanhã nós teremos, criminalmente, numa investigação criminal, diversos generais, né, generais de alta patente, tomando depoimento, Conde. Isso é importante na história do Brasil, porque foram militares que consentiram e participaram de um golpe de Estado. É isso que está sendo investigado. Há provas muito contundentes. O ex-comandante da Marinha vai depor amanhã. O ex-comandante general, que era general do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, vai depor amanhã. Então, essas pessoas são pessoas que tinham relação direta com a última ditadura brasileira. O que nós estamos discutindo nesse caso todo, Conde, todo esse trauma brasileiro, toda essa tragédia brasileira, tem uma relação com a última ditadura. É um fantasma. O bolsonarismo, o Bolsonaro, essas pessoas que queriam dar golpe, queriam fazer intervenção militar, são o fantasma. É o velho. Eles acham que eles vão se ressurgir. Isso é impossível. Eles vão se responder. Eles quebraram com a ordem constitucional e com a democracia.